Bom... Boa noite, né? Já ia errando aqui. Nossa. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Boa noite. Então, gente, hoje vamos conversar sobre comunicação não violenta, comunicação positiva. Eu espero que ajudem muito vocês, porque me ajudou demais. Então, vamos ter uma convidada muito, muito, muito especial para mim, que ela foi uma das primeiras. Olá! Tudo Boa bem, querido? noite, tudo bem? Que coisa boa estar aqui com você, estar aqui com vocês. Boa noite, doutores, boa noite a todos. É um grande Boa prazer noite. ver novamente, né? Que a gente se viu pessoalmente, foi massa. Muito Estamos bom. aqui, né? Eu Finalmente. queria te agradecer por aceitar o convite. Queria dizer que vocês foram uma mentora para mim, se eu posso falar isso, sobre comunicação positiva. Quando eu conheci, logo no comecinho que eu conheci sobre o assunto, eu fui para um evento teu e eu saí de lá querendo mudar o mundo, porque eu sempre falo que para começar a mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim. Então, mudar a mim foi meio que mudar o mundo. Então, foi um evento muito. Eu indico a todos. Quando a gente voltar, vai ter mais eventos, não é, doutora? Vai ter muitos Massa. eventos. E eu indico a todos que puderem vir, principalmente aqui em Salvador, que venham para esses eventos, que são. A gente abre nossa mente. Saímos de outra maneira. Então, a gente quer uma palhinha, né? Saber um pouquinho sobre comunicação positiva, sobre as várias formas que temos de lidar, tanto no nosso profissional quanto no pessoal, que não é no nosso profissional só que ajuda, mas também no pessoal. Então, muda a gente por inteiro. Então, doutora, eu quero ouvir um pouquinho. Tá ótimo. Então, pessoal, eu quero começar fazendo uma provocação, uma pergunta, na verdade, né? Alguém aí, durante essa quarentena, engoliu sapo? Se alguém aí está escutando engolir o sapo, coloca eu. E alguém aí cuspiu fogo nessa quarentena? Se alguém cuspiu fogo nessa quarentena, me diz aí também, coloca eu. Quem cuspiu sapo, ou quem engoliu sapo, e quem cuspiu fogo, coloca eu aí, que eu quero saber realmente se vocês estão entendendo o assunto que a gente vai ter aqui hoje. Porque aqui, nesse momento, é para quê? Para quem quer aprender, começar a aprender como ser verdadeiro, sem ter que engolir sapo, ou cuspir fogo, ou se isolar numa ilha. Porque, né? Ou a pessoa engole sapo e implode, ou cospe fogo e explode tudo em volta, ou tem que se isolar numa ilha para poder ser ela mesma, ser ele mesmo. Isso em qualquer cenário, seja no escritório de advocacia, seja no ambiente familiar, seja no ambiente lá do centro religioso ou dos amigos, em qualquer ciclo social a gente tem que elaborar a nossa comunicação para ter o quê? Mais verdade, porque a comunicação positiva não é uma forma de falar, é uma escolha de se conectar com as pessoas através da verdade. A verdade é aquilo que você sente, o que você pensa e o que você precisa. Olha o Vitor falando aí, doutor Vitor. Cuspir fogo não, mais sapo, vixe. Eu terminei de sair agora de uma sessão positiva lá do canal de comunicação positiva, onde a gente falou sobre raiva. E aí o Vitor veio aqui me acompanhando para essa live aqui com a Thalita. Então, basicamente, pessoal, quem aí cospe fogo e engole sapo, coloca eu e espera aqui que vocês vão ter umas soluções massas. Bom, quem não me conhece, meu nome é Thaisa Vitória e eu sou advogada de formação. Eu já auxilio advogados há mais de 10 anos nas carreiras e nos negócios, mas
Também sou, assim, profissional da área de conciliação e mediação e venho desenvolvendo a comunicação positiva, que traz o que no seu bojo? A comunicação positiva, ela traz a comunicação não violenta, que é a CNV, ela traz o próprio coaching, ela traz a PNL e ela traz a inteligência emocional como ferramentas para quê? Para a conexão verdadeira das pessoas. E nessa caminhada eu desenvolvi algumas ferramentas e eu vou começar a praticar com vocês hoje aqui. Primeiro, essa caixinha aqui de comunicação positiva tem 100 exercícios para melhorar a comunicação e transformar seus relacionamentos. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas nesse momento, eu quero oportunizar vocês a fazerem exercícios de identificação dos seus sentimentos, das suas necessidades e da energia. E para isso, eu vou apresentar, tá? A régua de comunicação positiva. E eu quero que vocês parem o que vocês estão fazendo agora e aproveitem esse momento, porque vai ser uma sessão onde você vai aprender, você vai sair daqui desse momento, você vai sair daqui com a consciência muito mais expandida sobre o que você faz com os seus sentimentos. Eu vou começar fazendo uma pergunta, tá? Espera um momento. Aqui. Essa aqui, pessoal, vocês estão vendo aí? Essa é a régua de comunicação positiva, tá? É o seguinte, vocês estão vendo de um lado, tem os sentimentos. No meio, tem alguns números, né? Que Sim. são os hertz, é a quantidade de energia que a gente manifesta em cada sentimento. E do outro lado, são as necessidades que estão por trás desses sentimentos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar alguém aí para a gente fazer uma sessão prática. Que com essa pessoa e com outras questões a gente consegue orientar todos, tá? Jaque, Elis é advogada criminalista, pessoal que está chegando aí agora. Me diz aí, hoje, dia 5 de junho, qual é o sentimento que você mais experimentou no dia de hoje, tá? A gente vai escolher uma pessoa. Pensa aqui nos sentimentos. Dá para ler aí, tá? Ó, vergonha, culpa, tristeza, desânimo, ansiedade, raiva, coragem, neutralidade. A neutralidade tá de boa, tá tudo de boa. Alegria, paz, conexão. Diz aí, Salmo, hoje no seu dia, hoje na sua sexta-feira, o que você sentiu mais? Diz aí, Luz, o que você sentiu mais no dia de hoje? E você, tá? Diz aí o que você mais sentiu hoje. Desses sentimentos aqui. Deixa eu ver desses sentimentos. E aí você pode dizer um que não esteja aqui, que eu mostro que mais se aproxima. Falaram aqui ansiedade. Ansiedade, o Vitor falou. Vitor, sim. Insegurança. Desânimo também. Tem desânimo aqui também. A Elis falou desânimo. Massa. Outro desânimo. Porque o desânimo está bem presente nesse momento de quarentena, né? Os colegas estão bem desanimados e tal. Então, vamos lá. A gente tem aqui o desânimo, né? Esse é o sentimento. Quem está sentindo desânimo na maior parte dos dias ou nos dias está vibrando 70 Hz por segundo. É muito pouco. Mas é uma quantidade de energia assim. Você pensa, vamos para ficar bem explicado. Você consegue perceber o que é um segundo? Essa velocidade, certo? Pronto. Um segundo. Vamos dizer que a gente tem aqui uma quantidade de repetições. 70 vezes num segundo. Isso é a quantidade de energia, a quantidade de luz, né, de fótons que eu manifesto no meu comportamento. Quando a pessoa está desanimada, ela precisa de incentivo. Essa é a necessidade que ela tem.
Agora vamos lá entender melhor essa questão. Tá. Cada pessoa, ela vai ser estimulada de acordo com o seu perfil. Pensa no seguinte, uma pessoa que é muito comunicativa, tá? Uma pessoa que é muito comunicativa, que ela tem um perfil lá do gato. Ela é estimulada pela maior necessidade dela, que é estar com outras pessoas, estar falando com outras pessoas, estar se conectando fisicamente com outras pessoas. É assim que ela se estimula. Essa pessoa, ela está sofrendo muito nesse isolamento, porque ela está desanimada, porque ela não está tendo estímulo de acordo com o sistema de funcionamento dela. Para que a gente precisa aprender como a gente funciona? Eu compro essa caneta aqui, certo? Esse marcador, eu compro isso aqui. E eu não sei como funciona. Aí esse marcador vem com um manual de instrução. Para que serve o manual de instrução? É para eu transformar esse marcador numa xícara de beber café? Não. Então, eu preciso aprender como isso funciona para eu usar corretamente. Então, quando eu leio o manual, eu descubro que eu tiro essa tampa, eu descubro que eu desenho dessa forma, eu descubro que eu limpo daquela forma. E quando eu sei como funciona, eu sei como usar, eu não estrago, eu não tiro a capacidade, eu uso isso aqui da melhor maneira possível. E quando eu sei usar, isso aqui não vai durar um mês, dura um ano. Dura 5 anos, porque eu sei preservar, eu sei usar, eu sei limpar, eu sei guardar, porque eu sei o manual de funcionamento. Ótimo. Se eu estou desanimado, a minha necessidade é ser estimulado. Como é que eu vou ser estimulado? Quando eu conheço o meu manual de funcionamento. Então, a gente traz assim um aspecto. A pessoa que é muito comunicativa, ela precisa estar com outras pessoas e ela precisa estar envolvida com atividades sensoriais. Ela precisa se dedicar a uma comida que ela gosta. Ela precisa se dedicar a prazeres corporais, mais do que os outros perfis que eu vou falar. Então, se, por exemplo, você está na quarentena, está se sentindo desanimado, e você sente que é muito comunicador, que é uma pessoa que ficava muito, conversando muito, interagindo muito, gostava das audiências, gostava das diligências externas, gostava desse corre-corre do dia a dia, gostava de estar de carro para cima e para baixo, gostava de resolver as tretas junto com as outras pessoas e agora você está isolado. O que você tem que buscar de estímulo para resolver esse sentimento de desânimo? Fazer as coisas que são possíveis nesse momento para atender a sua necessidade. E não ache que isso é uma questão de luxo, não. Isso é uma questão de sobrevivência. Por quê? Quando você sabe como você funciona, você sabe como ser melhor utilizado. Então, você vai ter que dedicar, se você for muito comunicador, algumas horas para falar com pessoas ao telefone, para fazer conferências de Zoom, né, ao vivo, pelo menos uma vez por dia, com amigos, com colegas. Você vai precisar, sim, estar... dietas restritivas, por exemplo, dietas restritivas para pessoas muito comunicadoras nesse momento, é terrível. Você vai ter que, em algum momento do dia, utilizar algum alimento muito gostoso, uma coisa que te dê muito prazer sensorial, porque para te manter estimulado, para te manter motivado, tá? Aí agora vamos para o segundo perfil, tá? O segundo perfil é aquele que é o famoso workaholic, aquele que trabalha demais, é aquele que está em casa e ele está somatizando todas as atividades, ele não consegue ficar parado, ele não consegue ver ninguém parado no sofá. A pessoa está lá parada no sofá e fica nervoso, entendeu? Porque ele não sabia o que acontecia dentro de casa. Ou ela não sabia, ou se sabia, mas não convivia, porque os filhos estavam na escola, ou porque tinham a distribuição, ou porque tinham colaboradores ali em casa, e agora não. Agora a pessoa está vendo tudo o que acontece e assumindo papéis que não exercia antes. Se essa pessoa é muito realizadora, como é que a gente sabe que ela é muito executora, né? Que é o tubarão. O maior prazer dessa pessoa é ficar ticando as atividades que fez no dia. E quando ela tica essas atividades, ela corre para botar mais outras para amanhã. A felicidade dela é uma agenda cheia de riscos, entende? Que cumpriu, cumpriu, cumpriu. E se puder cumprir no menor espaço de tempo, melhor ainda.
Então, o que que essa pessoa precisa para ser estimulada? Precisa de autonomia, o que ela gosta de fazer, mas é que eu tenho um aviso, ela corre o risco, essa pessoa, se ela não tiver cuidado de fazer da vida dela inferno e de quem está em volta também, porque ela não vai, ela vai querer se distrair desse isolamento fazendo mais coisas do que fazia antes. Então, essa pessoa precisa ter um cuidado, porque aqui o desânimo para essa pessoa não vai vir na forma de desconexão, vai vir na forma de cansaço, estafa, estresse, absurdo, né? Porque ela tá aí agora, o que que eu estou fazendo? Ah, eu estou aqui isolado. Não, agora eu tenho que fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E aí a corda estica até um ponto dela não aguentar mais. Então, esse desânimo é muito mais por um cansaço e uma estafa para esse perfil do que por falta do que fazer, né? Porque essa pessoa vai procurar o que fazer e querer que todo mundo faça também. Tá me acompanhando? Alguma questão sobre isso? Posso continuar? Não, inclusive eu estou me identificando aí com algumas questões. A gente se Às identifica. vezes eu acordo de madrugada e penso assim, meu Deus, eu não fiz tal coisa durante o dia. E eu quero fazer essa coisa durante a madrugada mesmo, porque eu tenho que fazer. É um pouco Exatamente. complicado. É complicado porque a gente está esticando essa corda, e essa corda pode partir, né? Um terceiro perfil. Quem aí conhece o Linneu da Grande Família? Pensa no Linneu da Grande Família. É aquela pessoa, aquele advogado, aquela advogada que gosta das coisas bem metodizadas, bem organizadas, que gostam de fazer com tempo, gostam de cumprir um prazo com tempo, gostam de estudar com tempo, com qualidade, não lidam muito bem com essas novidades, não tá lidando muito bem com essa falta de certeza a respeito do futuro. Mas esse perfil aí do Linneu da Grande Família, o Vitor falou eu, né? Esse perfil do Linneu da Grande Família, ele, em termos de isolamento, ele não está sendo tão sofrido como para o comunicador, por exemplo, como para o executor, por exemplo. Está sendo sofrido também, mas não tanto. O que está sendo mais sofrido para essa pessoa e que pode gerar um desânimo, que é o que a gente está falando aqui na régua? É a questão de não saber o que vai acontecer. É a questão de, muitas vezes, agora ter que ter migrado para o online sem ter tido uma preparação, ter perdido clientes e não ter feito uma reserva financeira anterior. Essa pessoa que a maioria dos colegas, a maioria dos advogados tem esse perfil pragmático, esse perfil metódico, esse perfil que gosta que prioriza a qualidade, né? Nos prazos, que gosta de estudar, de peticionar, de se debruçar, que gosta de trabalhos operacionais, é a maioria. Então, essa pessoa ela está sentindo um baque muito grande pela incerteza do momento e por essa necessidade de rápida adaptação, principalmente do modelo da advocacia. É uma pessoa que tinha um prazer muito grande em atender no presencial, que fazia um atendimento com muita qualidade, com muita humanidade, que podia conversar com o cliente, olhar no olho e fazer um cafezinho, apertar na mão e não está podendo, né? E está tendo que se adaptar muito rápido e ainda sem a certeza do que vai acontecer, de quando isso vai acabar e como vai estar quando acabar. Afinal, as Verdade. pessoas estão se acostumando com o online é mais barato, é mais competitivo, porque agora o advogado que ele não é do mesmo bairro nem da mesma cidade, ele vai competir com você porque as pessoas estão baixando as barreiras para a internet. Aquela desconfiança toda que existia, né? Vou ser atendido pela internet, eu não conheço esse advogado, e se for uma fraude, eu preciso ver quem é. Isso aí está caindo por terra por uma necessidade emergencial. Então, isso vai gerar, assim, uma mudança absurda na relação entre cliente e advogado. Mesmo que essa pandemia acabe, porque vai acabar, e mesmo que as pessoas voltem a trabalhar no presencial,
a gente já tem aqui uma experiência que está dando certo no online. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Vai E se a tornar gente uma tem... coisa muito comum online. Eu acho que tá sendo uma experiência para perdurar aí para a vida. Eu, inclusive, já trabalhava com home office muito e eu gosto disso, mas também eu gosto dessa minha relação com o cliente, de conversar, de estar lá presente. Então, mas eu acho muito, não só na advocacia, mas em todos os ramos, inclusive em um ramo que é no ensino, que está sendo muito discutido. Eu acho que isso serviu para as pessoas se adaptarem. Eu acho que isso é fase de adaptação. É, agora tá, essa adaptação ela vai ser mais fácil para uns do que para outros. E Com às vezes certeza. não tem nem a ver com que a pessoa se preparou, porque quase ninguém se prepara para uma coisa dessa, né? Mas para quem Questão já de está no home personalidade office, também. é. Mas mesmo assim, quem. Aí, o Vitor fala, eu sinto falta do atendimento presencial, mas o online é inevitável. Fiz uma pesquisa com os clientes, 90% preferem atendimento online. Claro, porque agora, além de ser mais barato, mais cômodo, é mais seguro. E essa segurança é uma coisa que as pessoas vão buscar por um bom tempo. Não se enganem. As pessoas É, vão buscar essa segurança com relação à contaminação por um bom tempo mesmo após o término sim, da pandemia. sim, Porque, com certeza. exatamente, então, Aí, para entre voltar uma normalidade aí, eu acho que lá para o final de 2021, e olhe lá, porque as pessoas, mesmo com o final da quarentena, ainda vão ficar, opa, será que eu exatamente, devo? né? Para que eu vou me arriscar se eu posso falar com o advogado aqui, eu não vou pegar trânsito, eu não vou pagar gasolina, eu não vou correr risco de pegar, ser recontaminado com corona ou com outro vírus, passar por essa situação. Para que eu vou me arriscar? Então, por um bom tempo que eu não sei nem quantificar, a sociedade ainda vai preferir o atendimento online. E qual é o que está acontecendo e o que a comunicação positiva auxilia muito nessa parte desse maior desafio. O maior desafio não é fazer uma conta no Zoom e atender o cliente pela internet, não é fazer uma chamada de vídeo e atender o cliente. Isso aí é acessível para qualquer um. O maior desafio é criar uma experiência positiva, uma experiência humanizada, uma experiência mais próxima possível do presencial no online. Isso é que está sendo diferencial. E como é que a gente consegue fazer isso? Estudando sobre comportamento e psicologia humana e as emoções das pessoas. Tá? Então, quando a gente pensa aqui, vamos trazer aqui, tá, os passos da comunicação não violenta, e eu vou, já que eu já falei do ânimo, falei da questão dos estímulos e dos perfis, dentro da comunicação não violenta, se a gente começa a treinar as nossas observações, vamos lá. Eu estou observando que esse cliente, essa pessoa chegou em contato comigo através do Instagram. Mandou uma mensagem dizendo que estava com problema no contrato de aluguel com o locador e precisava de um suporte. Essa pessoa entrou em contato comigo. Ótimo. A forma como essa pessoa escreve, a forma como essa pessoa fala comigo por um áudio ou por uma ligação, eu já consigo identificar o que eu estou observando. Eu já começo a observar, não, essa pessoa me parece muito ágil, muito acelerada, muito desacelerada. Essa pessoa fala muitas palavras ligadas a imagens, essa pessoa fala muitas palavras ligadas a som, ligadas a sentimento. Essa pessoa é muito desligada com algumas coisas. Você vai começar a observar desde o momento em que Perfil. ela o perfil, o que ela teve o primeiro contato com você e olhar com atenção onde é que ela prefere ser atendida. Perguntas iniciais para você observar o que é mais adequado àquela pessoa. Porque o primeiro passo da CNV é a observação. Então, trazendo isso aqui para uma experiência humanizada na advocacia, nessa transição digital, você vai começar a observar o cliente como um grande pesquisador. Então, o que ele está falando para você, a forma como ele escreve. Tem pessoas que não dão nem espaço entre vírgulas. Tem pessoas que você fala assim, olha,
você está aqui no Instagram, você fala assim com a pessoa, não, vamos falar aqui no WhatsApp, porque aqui é muito complicado. Você dá o seu WhatsApp para a pessoa e a pessoa imediatamente já está lá no WhatsApp. E tem outras que levam 2 dias para dar um outro oi. Então já é um perfil diferente. É uma pessoa ágil, ela quer um pronto atendimento. Uma pessoa que é rápida, ela quer um atendimento mais rápido. Então você vai começar a observar a forma como ela escreve, o que ela prefere, se é falando, se é áudio, o que ela está escolhendo ali. Você não vai olhar primeiro o caso do direito dela. Você vai olhar a forma como ela se comunica com você. Vai começar a observar. E vai começar a responder de acordo com o que ela está solicitando de você. Claro que dentro também da sua estrutura. Pronto. O que, que você sente? Aí você vai identificar o segundo passo da CNV. O que, que esse cliente está sentindo? E o que, que você sente? Primeiro, o que, que ele está sentindo? O primeiro Olha, caso, o primeiro foi a observação. Observação. Então, você vai observar o comportamento dele, a forma como ele escreve, o que ele está te pedindo. No segundo momento, você vai observar, você vai identificar os sentimentos que ele está aparentando. Então, ele vai dizer palavras, e se você tiver atenção, você vai mapear ali palavras-chave. Estou angustiado, não consigo dormir, estou me sentindo, estou triste, estou estressado, estou ansioso, estou nervoso por causa disso, estou com medo de ser despejado, estou com medo de tomar uma multa, estou com vergonha dessa situação, meus vizinhos, estou brigando aqui com o locador. A pessoa vai colocar no relato dela, seja escrito ou no áudio, palavras que remetem aos sentimentos que ela está tendo. E aqui, tá, eu vou deixar o convite para as pessoas acessarem essa régua gratuitamente. Lá no meu perfil, elas podem acessar o grupo do Telegram, que é de prática de CNV, e acessar isso aqui. Porque você imprimindo esse material, você vai no atendimento, você vai ver. Ah, ela falou que está com raiva, a pessoa falou que está ansiosa, a pessoa está com vergonha. Você vai ver o sentimento e já vai mapear a necessidade que essa pessoa está. E vai alinhar o seu discurso de venda, de fechamento, de atendimento, em cima da necessidade presente que ela está fazendo. Onde podemos encontrar o link para o grupo do Telegram no seu. Quando acabar essa live aqui, no meu perfil, ou até coloque embaixo o link direto do grupo de práticas, que tem a régua lá, tá bom? Então, eu só quero dizer para vocês que tem esse recurso para vocês tanto se medirem, como medirem também o cliente. Porque se ele está dizendo que está com raiva, eu estou com raiva do locador, porque me humilhou publicamente aqui na frente dos condôminos e tal. Você sabe que ele com raiva ele vai buscar compensação. Ele vai buscar fazer justiça. Então, no seu discurso, você vai ter que colocar palavras que remetam à compensação. Olha, eu sei que você está querendo que o equilíbrio se estabeleça, que a justiça seja feita. Você está se sentindo perdendo nessa relação, nessa situação. Então, você vai colocar palavras que tenham a ver com a necessidade que essa pessoa nem identificou ainda, porque ela não tem o conhecimento que você vai ter nessa inteligência emocional. Uma coisa que está acontecendo muito nesses tempos de pandemia comigo, eu nem sou criminalista, mas está acontecendo muito comigo, são mulheres que estão sendo violentadas, não só fisicamente também, mas psicologicamente. E elas vêm até mim desesperadas mesmo. E eu tenho que acalmar, dizer, calma, respira, vamos pensar o que nós podemos fazer. Não só também relações entre mãe e filha dizendo o que é que eu faço, eu preciso sair de casa, eu preciso me tornar independente. Então, a gente tem essa função de acalmar também o cliente. É muito importante. Tem alguns colegas que falam, eu não estudei para ser psicólogo, mas se a gente lida com pessoas, só quem entende de pessoas entende a advocacia, porque a advocacia é um instrumento de resolução de conflitos e de atendimento de necessidades nessa seara, mas são necessidades humanas.
Então, antes do direito, eu brinco lá, eu botei uma frase lá no meu perfil que fala assim, antes do cliente contratar a tua OAB, ela contrata o teu RG. Antes da tua OAB, ele contrata o teu RG. Então, é sempre a relação é de pessoa para pessoa. E quanto mais eu aprendo de pessoas, de comportamento, de perfil, de emoções, mais alinhado, assertivo eu vou ser, eu vou fechar contratos com mais facilidade, eu vou prestar um atendimento com mais excelência e eu vou criar esse diferencial hoje na internet que vai compensar, né? Vai se aproximar aquele impacto do presencial, aquela coisa da mão na mão, o olho no olho, o cafezinho e aquela experiência que a gente costumava fazer, a gente vai precisar criar aqui no online. Porque, como eu disse, quem está chegando aí agora, quem está assistindo essa parte, o desafio maior não é atender as pessoas pela internet, porque as pessoas já estão, inclusive, já não só aceitaram, como elas estão preferindo o atendimento online por uma questão de segurança. Então, o desafio não é operar a tecnologia. O desafio é aproximar, é humanizar a tecnologia. Porque o advogado ele não se preparou, a maioria não se preparou para isso, e ele está tendo, é como aprender a dirigir. Sim. Ele está tendo que aprender como é que funciona o carro, para depois olhar a sinalização e volta. Mas vai chegar um momento, pessoal, que a gente treinando isso aqui que a gente está fazendo, você vai dirigir essa situação com o cliente como você dirige o seu carro, né? Sem precisar contar marchas, se você não tiver um carro automático, ou sem precisar lembrar que aquela placa se refere a tal coisa, você vai começar a olhar a paisagem, porque todas as placas e o funcionamento do carro por dentro está no automático. É o que vai acontecer, mas o quanto antes você começar a estudar sobre as emoções, os comportamentos, as necessidades, mais humanizado vai ser o seu atendimento à distância e as pessoas vão confiar mais, vão se conectar com mais facilidade com você por causa desse aprendizado que você está tendo. Então, no segundo passo da CNV, a gente tem os sentimentos que eu estou indicando a vocês. Qual é o caminho que você vai mapear as emoções, né, os sentimentos dessa pessoa, com o que ela escreve, o que ela fala. Começa a retirar desse discurso as palavras que falam de sentimentos. E aí você vai lá na tabelinha e diz o que essa pessoa está precisando. Ah, você não precisa ser psicólogo, não. Faz o bate-volta na ferramenta, você olha ali o sentimento, o que essa pessoa está precisando? Ok, essa pessoa está precisando de compensação. Como eu, enquanto advogado, posso auxiliar essa pessoa a se sentir compensada, se sentir equilibrada, sentir que a justiça foi feita? Aí você vai fazer as perguntas. O que precisa acontecer com você para que você sinta que houve uma compensação nesse caso? Aí a pessoa vai dizer, não, eu quero que essa pessoa me peça desculpa publicamente, uma nota de retratação. Não, eu quero que essa pessoa me dê um desconto de 50%, eu quero que essa pessoa pare de me cobrar. Então, se você pergunta para ela, você já sabendo o sentimento que ela tem, a necessidade que ela tem, você vai perguntar para ela como você se sente mais compensado nessa situação. Ou então, a pessoa está desanimada, ela precisa de estímulo. Ah, um empresário, né? Vamos trazer aqui um exemplo do empresário. Um empresário teve que fechar as portas, ele está com um passivo imenso, os colaboradores, ele está com essa situação toda. Ok, ele está desanimado, ele não sabe como vai virar essa chave. Então, a pessoa que está desanimada precisa de estímulo. Aí você vai fazer a pergunta, vem cá, qual situação deveria acontecer para você se sentir estimulado? O que está faltando para você se sentir animado? O que é que te anima? O que estava te animando? O que é que nessa situação agora a gente pode modificar para você se sentir estimulado? Então, você vai fazendo essas perguntas baseado na necessidade que você já sabe que ele tem, para que vocês construam juntos a melhor solução. Já que o judiciário tem sido última instância, a figura agora do negociador é uma figura de grande poder nesse momento. E o bom negociador é aquele que entende de gente. E você começa a Eu entender sempre disso. falo, eu É sempre nessa falo que, para simplicidade. mim, o acordo
é a chave do advogado, que a gente não precisa. O cliente veio até a gente, não, vamos para o judiciário, não, vamos conversar um pouquinho, vamos conversar com outra parte. E eu acho que agora os advogados estão começando a entender mais isso, pelo menos os advogados mais agora, atuais estão começando a entender mais isso, a importância do acordo. Exatamente. Não tem mais como fugir disso. E aí, quando a gente fala da CNV, né, a gente fala das observações, dos sentimentos. E já fiz o gancho com as necessidades, você já tem a colinha para identificar quais são as necessidades. E depois, lembrando da nossa petição inicial, a CNV é como a nossa petição inicial, tá? Então, tem ali a qualificação e tem a introdução, né, dos fatos e do direito. Aí a gente tem o desenvolvimento, é como uma petição, é como uma redação. A CNV é da mesma forma esse espaço. Eu tenho uma observação. O que é observação? Aconteceu isso aqui, fulano se chama não sei quem, cicrano é não sei quem, autor, réu, fatos, observação. Sentimentos. Diante dessa situação, a pessoa sentiu isso, sentiu isso, sentiu isso, sentiu isso, passou por isso, passou por isso, passou por aquilo. O que é que vem em seguir? As necessidades. Então, você vai dizer, como você diz na petição, você vai dizer, olha, a necessidade dessa pessoa que está manifestando esse sentimento é compensação, é a necessidade de indenização, é a necessidade de retratação pública, de inclusão, é a necessidade... Aí você vai trazer as necessidades. E aí você vai trabalhar o final dessa dinâmica, que são os pedidos. E trazendo para a questão da vida, a gente não aprendeu a pedir. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade aqui é aprender a fazer pedidos que são perguntas. Claro que no juiz, de certa forma, você vai chegar e vai dizer, olha, diante de toda essa Constituição meritíssima, excelência, que eu te coloquei, o meu pedido é esse, tá? Mas aqui você vai trazer uma técnica. E você sabe que quem vai julgar ou quem pode conceder esse pedido é esse juiz, não é isso? Pronto, agora traz isso para a vida pessoal. Na prática, não é tão fácil fazer isso com um sócio, por exemplo. Com o sócio, existem outras dificuldades. Aí a pessoa vai ficar com medo de pedir que ele pague aquela conta, porque a pessoa tem medo de que ele desfaça a sociedade ou que ele fique chateado. Aí fala com a esposa, não está com medo de falar com a esposa, que, sei lá, fique com as crianças mais tempo, porque as crianças estão incomodando ali a produtividade, aí está com medo da esposa ficar chateada, porque a esposa também está trabalhando. Então, na seara pessoal, a coisa não é tão simples como numa redação jurídica. O que a gente precisa entender aqui? A diferença entre pedido, ordem e exigência. Quando eu faço um pedido para minha esposa, eu estou fazendo uma pergunta. Então, eu digo, querida, você pode ficar por mais 5 horas, 3 horas com as crianças para eu conseguir me concentrar, porque eu estou sentindo raiva, desânimo, porque a minha necessidade de silêncio, de organização não está sendo atendida, percebe? Então, você vai fazer um pedido para ela. Mas ela pode dizer que não, porque um pedido autêntico é uma pergunta. Ela tem o direito de dizer não. Se ela não pode dizer não, não é um pedido, é uma ameaça ou uma ordem. E aí já vem outros jogos de manipulação, percebe? Então tem muita gente passando perrengue dentro de casa, no home office, porque não sabe o que está sentindo, não sabe identificar necessidades e não sabe fazer pedidos originais. Pedidos bem estruturados e pedidos que sejam perguntas. Porque, de verdade, se eu não estou fazendo pedido, eu estou fazendo uma ameaça, bom, quem ameaça vai ter uma represália. A gente precisa estar preparado para isso. Ou se é uma ordem. Bom, se é uma ordem, eu trato como ordem. Eu sou superior e a outra pessoa é inferior. Ok? Eu tenho que pagar um preço por ser superior e essa pessoa vai pagar um preço por ser inferior. Eu posso dar uma ordem ao meu filho.
Meu filho, agora você vai dormir às 10 horas da noite. Isso não é uma pergunta, isso é uma ordem. Então, se eu coloco uma ordem e essa ordem não é cumprida, existe o quê? Uma correção. Existe um alinhamento, uma punição. Existe uma consequência e essa pessoa tem que saber qual é a consequência claramente dela descumprir essa ordem. O que não pode acontecer só eu dizer que estou fazendo um pedido para minha esposa e ser uma ordem. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso dizer, olha, você pode ficar 5 horas aqui com as crianças, até 5 horas, e ela diz, ah, não, não posso. Aí você simplesmente deixa de falar com ela 2, 3 dias. Você puniu a pessoa por ela ter descumprido uma ordem. Então tem que ficar muito claro nessa parte dos pedidos, que é a consecução da sua necessidade, que é o atendimento da sua necessidade. Quem vai atender, se é você, se é sua esposa, se é um terceiro. E quando você for colocar, se você está fazendo um pedido, que é uma pergunta, pode ser sim ou não, e aí a pessoa não vai ser condenada, julgada ou retaliada ou você está fazendo uma ordem, você está dando uma ordem prescreve uma multa, uma correção, se não for cumprida, ou se você está ameaçando, né? Então, basicamente, esses são os 4 passos aqui que se a gente começa a praticar, tá? A gente, cara, olha, os conflitos diminuem absurdamente. Os conflitos diminuem absurdamente, mas assim, não é uma coisa que você vai fazer um curso e vai transformar a sua forma de comunicar. O A que a gente prática. aprendeu é a prática. A gente tem que, na verdade, desaprender uma Uhum. série de vícios de linguagem, de vícios de interpretação que nos distanciam das pessoas. Tretas, muitos cônjuges, até mesmo nós, inconscientemente retalhamos com silêncio, exatamente. Retalhamos com silêncio. Pelo menos a gente tem que ter a noção de que a gente está fazendo isso, tá? Porque naturalmente as pessoas vão fazer isso, nós fazemos isso, e pode ser que a gente vá fazer de novo, né? Pô, fiquei chateada com fulano, eu ajudo tanto fulano, e na hora que eu peço um favorzinho, fulano não faz, vou ficar sem falar com fulano. Não vou ajudar mais fulano nunca mais, né? A gente está punindo aquela pessoa, e pode ser que isso aconteça outras vezes, mas pelo menos eu preciso saber que eu estou fazendo isso, eu preciso assumir que eu estou fazendo isso, por quê? Essa punição vai gerar uma separação. E eu preciso ter consciência de que eu estou co-criando essa separação. Eu não posso chegar um belo dia e dizer, meu Deus, fulano nunca mais me ligou. Meu Deus, esse cliente nunca mais apareceu. Ou fulano não me indicou mais ninguém. Ou meu sócio não fala mais comigo. Não. Eu co-criei essa situação. Então, exatamente isso. Eu preciso desconstruir para construir de uma forma mais positiva. E o positivo é o conectado, gente. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos existir em conjunto com as outras pessoas. E de E isso é um fato, né? pouco difícil, não é uma coisa do dia para a noite, não. Eu ainda falo que é nas pequenas coisas que a gente vai se adaptando a isso, se acostumando. Porque se a gente tentar logo na coisa maior, complica um pouco. Mas se a gente vai começando aos poucos, subindo degrau, degrau, aí sim. Exatamente. Então, tá. A gente precisa escolher ter uma comunicação que seja íntegra e sincronizada com o que a gente realmente quer. Se a gente passar o nosso dia, porque na verdade, ó, uma dica aqui, o mais importante é se sentir bem. Olha aqui, quando eu tô aqui em cima, imagina eu tô aqui me sentindo alegre. A pessoa quando está se sentindo alegre, ela está vibrando em 540 Hz. Isso aí é uma super lâmpada gigante acesa, é um holofote. É um holofote aceso. Essa pessoa está querendo se expandir. Uma pessoa, quando está alegre, ela está com o peito aberto, ela fala mais alto, ela dá uma gargalhada maior, ela tem uma criatividade mais disponível, sabe? Uma pessoa alegre contagia as outras, o cliente quer se aproximar, as pessoas querem estar perto dessa pessoa que está alegre. Então, a pessoa que está alegre, ela cria, ela realiza muito mais do que uma pessoa que está lá envergonhada. Então, o nosso trabalho primeiro, acordei, eu vou olhar lá na régua, o que eu estou sentindo?
Porque uma pessoa que está sentindo vergonha, essa pessoa que está sentindo vergonha, que está vibrando em 20 Hz, ela está buscando proteção. Agora você imagina uma pessoa que está sentindo vergonha por qualquer motivo e vai fazer um atendimento online. Ela não vai querer aparecer, não vai botar a câmera, ou esse cliente não vai querer aparecer, não vai botar a câmera, não vai se conectar com o olhar, não vai estabelecer essa conexão humanizada. Então, naturalmente, se não estabelecer essa conexão, vai ver um advogado mais barato e vai, porque aquele aperto de mão, aquele cafezinho está sendo substituído por isso aqui agora. O olho no olho, o que, que você está fazendo, o que, que você está sentindo, como é que está a sua vida, entendeu? É esse tipo de conversa. Então, se eu estou envergonhado por qualquer motivo, se eu estou envergonhado porque eu tive um problema com alguém, ou eu não cumpri uma meta, ou porque eu estou sem dinheiro, eu não estou honrando com as minhas contas, por qualquer motivo, saiba que eu vou buscar proteção. E onde há proteção, há caverna. Eu não vou me expor. Eu não vou aparecer numa câmera com o cliente. Eu não vou encorajar o cliente a me contratar. Né? Se eu estou envergonhado, eu vou me proteger, eu vou me esconder. Como é que o cliente vai me achar? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso subir nessa régua. A pessoa que está prospectando bem, a pessoa que está produzindo bem, ela está de coragem para cima, ela está de 200 Hz para cima, que é a realização para cima. Então, eu consigo ver, eu acordo, olho lá na minha geladeira, na minha agenda, baixei minha régua. O que, que eu estou sentindo agora? Caramba, eu estou sentindo culpa. Eu preciso sair daqui. A não ser que eu não faça coisas que eu necessite de resultados. Se eu estou ocupada, eu preciso de compreensão. Eu não preciso, eu vou prospectar culpado, eu não vou me conectar, eu não vou converter, eu não vou fechar um contrato com facilidade, porque eu estou lá embaixo na régua. O meu nível de energia é muito baixo. É um nível de energia que não ativa ninguém, não atrai ninguém, não convence ninguém. Eu não tenho voz, eu não tenho postura, eu não tenho as ideias concatenando rápido. Eu não consigo ter. E não é porque eu não sou bom nem sou capaz, é porque eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso aqui. Não tem como eu fingir que eu estou aqui se eu estou aqui. Então, eu preciso, antes de saber, antes de pensar no atendimento ao cliente, eu tenho que pensar em sair dessa vergonha. Como é que eu saio da vergonha? Buscando proteção. O que, que aconteceu comigo que eu me senti tão vulnerável? Eu preciso resolver isso antes de buscar a prospecção com o cliente. Então, quando eu resolvi aquela questão e depois eu vou medir de novo, subir, estou lá na coragem, estou me sentindo corajoso, estou pronto para ir ligar uma internet, falar com alguém. Massa, esse é o ponto mínimo. O ponto mínimo para você começar a prospectar bem, produzir bem, fechar seus contratos, é dar coragem para cima. Tá lá para baixo, você vai fazer alguma coisa para sair, para subir. Porque senão seus resultados serão equivalentemente fracos. Uhum. Vai ser muito esforço para pouco resultado, porque você está sem força, você está sem luz, você está sem energia. Entende? Pior coisa, tá, que uma pessoa pode fazer é brigar com o próprio sentimento. É Com ficar cer- se julgando porque está com culpa, porque está com vergonha, porque está desanimado. Isso aí congela o sentimento, congela o trauma, congela, gruda aquele sentimento. Então, se você está se sentindo culpado e para você funciona se isolar um pouco, cancela os atendimentos por 2 dias. Vá buscar alguma coisa que dê uma melhora em você. Entre na sua caverna para você chegar e subir nessa régua. Observe, tem mulheres que fazem os seus compromissos com a agenda lunar, né? E o ciclo menstrual também regula certos compromissos. Isso aí é de uma Sim, inteligência absurda. A mulher considera. demais. Eu tenho até uma live que eu falei sobre TPM, né, o que está por trás da TPM. A mulher que sabe planejar, a mulher que é inteligente, ela considera no calendário dela o ciclo menstrual dela. Porque o ciclo menstrual é um momento de luto. O corpo está chorando, o corpo está em luto. Porque ele É se um preparou para receber sério. uma criança. E essa criança não veio
Entende? Você imagina quando alguém morre na família, como é que a pessoa fica? É a mesma coisa que acontece com a mulher todos os meses. Então, se ela fizer os compromissos de maior exposição nesse período aí de 3, 4 ou 5 dias, que é o período da descamação desse ninho que ela criou, ela vai ter resultados fracos, porque ela está ferindo a natureza dela. Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente programa as nossas metas, tarefas, objetivos, de acordo com o que o nosso melhor pode dar naquele momento. A gente precisa dar o melhor possível. Porque o nosso melhor possível é a nossa verdade. Olha, de verdade agora, eu não quero falar com você, fulano. Olha, eu não tenho nada contra você, não é pessoal, mas desculpa, eu preciso ficar sozinho. Desculpa, eu não estou em condições de atender alguém agora. E aí você com essa consciência emocional, você vê, poxa, eu estou aqui no desânimo. Meu trabalho é só subir na régua. Seja cantando, comendo chocolate, namorando com o esposo, com quem estiver disponível nessa quarentena, né? Dentro de casa, sem perigo, ou trabalhando, ou lendo, ou estudando, fazendo um curso, uma terapia. Você vai escolher qual é o estímulo que vai te fazer ascender nessa régua. Mas olhe para isso com esse entendimento de que o que você está sentindo está pedindo uma necessidade, que se você não atender, o seu resultado vai ser catastrófico. Catastrófico. E que se você também não tiver clareza de como observar, como sentir, identificar o que sente, identificar a sua necessidade, como você pede, você não vai ser atendido. Sim. Por melhor ser humano que você seja. A gente precisa dessa consciência. Chocolate, exatamente. Chocolate. Ah, não importa nem se decúpa depois, mas tem que rolar um brigadeiro de vez em quando, entendeu? Tem que Mas rolar uma o conversa. pior, o pior é que quando a gente está nesse momento, estamos com a autoestima baixa. Aí o chocolate vai acabar é um prazer de um lado, mas do outro lado a nossa autoestima baixa mais ainda, porque a gente sente uma droga muito espinta. É complicado. Mas é fácil a gente medir, né? Tipo assim, a gente tava aqui, vamos supor, né? A gente tava aqui na ansiedade, tô ansioso, porque eu não sei o que está acontecendo, eu vou lá como uma caixa de chocolate. Aí eu me sinto culpado, É. porque eu comi uma caixa de chocolate. Eu vou ter que subir, mas pelo menos eu tô vendo o que é que eu fiz. A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente mede. Eu vi que eu saí daqui, como é que eu saio da culpa por ter comido uma caixa de chocolate para ir para alegria? Caramba, uma pessoa que está culpada, ela precisa de compreensão. Eu preciso compreender o que me levou a comer uma caixa de chocolate. Ok, eu vou me perdoar por isso. Porque não existe outro caminho. No fundo do poço não tem petróleo não nessa vida, gente. A gente consegue se manter lá em cima quando a gente descobre que no fundo do poço não tem petróleo na vida não, só tem lá nas histórias. Mas aqui no dia a dia, você vai cavando no fundo do poço procurando petróleo, não tem jeito não, viu? É fundo do poço Parece só para pegar impulso. É para pegar impulso e voltar. Se der um passo para trás, dois passos para trás, é para ganhar velocidade. Dessa vez eu voltei como homem, mas ser mulher não é obrigada. fácil. Falando pela força e gás de todas as mulheres, exatamente. E muitas mulheres não sabem o que acontece com elas. Eu vim saber há poucos anos o que acontecia comigo. Eu que estudo isso há muitos anos, eu vim me interessar sobre esses ciclos femininos há pouco tempo. Entende? Quantas advogadas se colocam em situações de extremo autoabuso porque não conhecem a realidade do seu corpo, não sabem medir suas emoções, e aí não tem o resultado no fechamento de um contrato e não sabe por quê. Acha que tem algo de errado com ela, acha que não estudou o suficiente, acha que não é bonito o suficiente, não é nada disso. É É a só energia que é só a energia que a pessoa tá. Se a pessoa está com energia baixa, ela não consegue gerar resultado. Ela precisa aumentar a quantidade de energia disponível. Entende?
Autoconhecimento é necessário para aumentar a vibração. E a nossa emoção, ela vai ser uma pista bem confiável sobre a quantidade de energia disponível nesse momento. E aí fica bem mais fácil entender, pô, fulano é preguiçoso. A preguiça, gente, é um rótulo. A preguiça é um rótulo reducionista, limitante, e que não auxilia em nada a pessoa que está sem energia, porque a pessoa que está com preguiça, ela está desanimada. Por que ela está desanimada? Porque ela está sem estímulo. Por que ela está sem estímulo? Porque ela não se conhece para buscar em si e no outro os recursos que fazem com que ela funcione melhor. Porque se ela se conhecesse como um lápis, né, uma caneta aqui, um marcador, ela saberia como é que ela fecha, como é que ela abre, como é que ela funciona melhor, quanto tempo ela pode ficar sem tampa, quanto tempo deve ficar tampado, É quanto o tempo que, esse corpo dura mais. é o que a gente ouve muito falar, que tá na cama, tá com preguiça. Ah, é preguiçoso, sai da cama, procura fazer alguma coisa. E acaba que piora mais a situação da pessoa, porque a pessoa pensa assim, meu Deus, eu tô tentando fazer alguma coisa e não consigo, eu sou o quê? Eu devo ser realmente imprestável, algo assim. Exatamente, vem os julgamentos, e os julgamentos só mantêm a pessoa naquele nível ou baixa na régua. Então, quando eu estou me sentindo culpada, eu preciso compreender, entender, conhecer a situação, conhecer o meu funcionamento. Conhecendo como funciona isso aqui, eu uso bem, eu uso melhor, entende? É simples assim. O importante, a nossa prioridade tem que ser se sentir bem, tem que ser subir na régua. E eu não posso, o caminho para isso é a busca dessa felicidade. Essa felicidade para você pode ser estudar para se sentir mais seguro, se sentir mais digno de atender esse cliente, que seja, para que esse estudo realmente seja algo que você gosta de fazer. Porque se você não gosta de ler, ouça. Se você não gosta de ouvir, veja. Aprenda de acordo com o seu melhor funcionamento, com aquilo que não fere a sua natureza, porque a gente não veio aqui a gente não veio aqui para funcionar à base do esforço, da ferida, da dor. Tem gente que fala, ah, só o sofrimento ensina. Não, isso é crença limitante. Só o amor transforma. O nosso Aqui, trabalho aqui é. nosso tempo tá acabando, que o Instagram só dá acesso a todos. Aí eu queria que você falasse rapidinho sobre os 100, o caderninho. Pronto. Essa aqui, gente, é a caixinha de comunicação positiva que tem 100 exercícios de comunicação positiva, tá? Você vai lá no meu perfil e acessa lá o grupo do Telegram de comunicação positiva. Tem também o perfil comunicação aqui no Instagram, que é novinho, eu inaugurei tem uns 15 dias. Comunicação.positiva, que tem vídeos, tem imagens, tem treino para a gente elaborar essa inteligência das emoções que eu estou trazendo aqui. E esse é o convite que eu faço para vocês. Acordem, acordem, buscando se sentir bem. Não queiram consertar o mundo, não queiram consertar a si. O mais importante é se sentir bem, porque quando você se sente bem, você está em cima da régua, os resultados acontecem com naturalidade, com facilidade. Para de se maltratar, para de se julgar dessa forma, porque isso não é produtivo para você, tá? Tá ruim, espera ficar bom, não fica chutando cachorro morto, não pega o chicote para piorar a situação, entende? Olha para essa régua, fica se medindo, vai estudando como melhorar, que os resultados vêm acontecendo, tá Então, bom? gente, vamos lá para o grupo do Instagram, do Telegram. Tá lá no perfil dela, dá para vocês verem o perfil. Qual é o seu perfil? Você pode falar? Aqui é advocacia de referência. E também tem Pronto, vamos o comunicação ponto positiva. São dois perfis. Pronto, vamos lá. A gente vai pegar esse grupo no Telegram. Vamos aprender muito mais, enquanto não podemos aprender presencialmente, porque eu super indico fazer isso. Eu conheci sua história no grupo presencial e eu amei
foi assim, um divisor mesmo. E eu só tenho 30 segundos para falar, então eu queria te agradecer por essa live. Vai ficar gravado para quem não estava aqui desde o começo, vai ficar gravado para a gente aí assistir ainda um pouquinho. E é isso, muito obrigada e foi muito bom. Beijo. Tchau, gente. 10 Tchau, segundos, gente. Bom esse fim de me deixa semana nervosa, esse positivo, hein? tempinho aqui no Instagram. Se honrem e honrem a sua vida, os seus sentimentos. O importante é se sentir bem. Tá bom? Sim, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.